Boa noite. Está começando mais um Biografia, o programa feito para que você possa conhecer melhor a história e a trajetória dos seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E hoje o nosso convidado é o vereador Valdemir Marini, do Partido dos Trabalhadores, o PT. O vereador que foi eleito e está em sua segunda legislatura, foi eleito em 2012 com 1.471 votos. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço estar presente aqui na TV Câmara para dar as informações. Vereador, então, o senhor que é natural aqui de Bento, o senhor nasceu no bairro Licor Sul, em 52, correto? Correto. Nasci em Bento Gonçalves, no bairro Licor Sul, filho de Ernesto Marini e de Souza Nunes Marini. E a família do senhor já é aqui de Bento mesmo, há muito tempo? É aqui de Bento, natural daqui. O seu pai, ele veio de fora? Meu pai ele morava em Pinto Bandeira, né? Depois veio morar em Bento. Mas eu nasci aqui em Bento. Pinto Bandeira, que era a partir de Bento, né? Que era a partir de Bento, isso. E como é que era? E o senhor é o único, tinha 5 irmãs, não? O senhor era o único homem de uma família de 6 filhos? 6 filhos, o único filho homem sou eu. E 5 irmãs. E como é que era isso em casa? O senhor era o mais novo? Mais velho. O mais velho? Turma. E daí 5 irmãs, né? Eu mais velho. Então, com 12 anos estudava, e 12, 13 anos comecei a trabalhar, assim, estudava meio turno, de tarde ia trabalhava na fábrica de garrafão, na vidraçaria, e comecei a trabalhar em empresa a partir dos 16 anos. Mas onde lá o senhor nasceu, vocês viviam, plantavam, era na colônia? Tinha parelalo, sim, aí na Licor Sul era tudo um parelalo, tinha pinheiro, essas coisas na época, né? Isso há 52 anos atrás. Hoje está tudo moderno, né? Hoje já mudou totalmente o cenário. Cidade, né? E o senhor já começou a trabalhar então já no Parreiral, quando era criança? Não, comecei a trabalhar com 12, 13 anos na vidraçaria, fábrica de garrafão. Fazia um garrafão, né, de vidro. E a gente trabalhava numa forma ali, abrir e fechar a forma. Ganhava por tarefa, né, naquela época, não tinha carteira assinada. Comecei a trabalhar em fábrica com carteira assinada com 16 anos, numa fábrica posto automotor, que era a Willis, que faliu aqui do lado da Câmara, né, a oficina. Trabalhava de lavagem de carro. E o senhor teve que começar a trabalhar com 12 anos até para ajudar em casa? Ajudar em casa. E o seu pai, ele fazia o que nessa época? Nessa época meu pai trabalhava na Corsan. Naquela época eles trabalhavam, era tudo na base da picaretes, que aquilo, né? E, então ele trabalhava na Corsan. Fazendo obras? Obras, na Corsan. Que tipo de obras, assim? Sim, fazia canalização de canos, né? Da água, da rede de água. Corsan. Ou seja, lá as primeiras obras de saneamento aqui da cidade, imagino. É isso mesmo. E as suas irmãs também tinham que trabalhar fora para ajudar em casa? Ou ficou mais com o senhor que era o mais velho? Elas iam, como eu trabalhava na fábrica de garrafão, tinha pessoal que dava garrafão em casa, o pessoal empalhava os garrafão, né? Então elas ajudavam, minha mãe empalhava garrafão também em casa, e elas também ajudavam, né? Para ter uma renda maior na família, né? E depois a minha mãe daí foi trabalhar numa fábrica de Benvuri, fábrica de passas, né? Que hoje é do Farina, perto do cemitério ali. E daí os dois trabalhavam, né? E eu também com 16 anos trabalhava. Naquela época lá não era tão fácil assim. E como é que era daí com os pais trabalhando, o senhor também que era o mais velho trabalhando, como é que ficava para cuidar das irmãs mais novas em casa? Tinha que se virar, né? Ficava outra um pouquinho mais de idade, ficava em casa para ajudar. Porque eles ficavam em casa praticamente os mais grandes, empalhando garrafão. E a mãe ia trabalhar e o pai também, né? Mas o meu pai, ele teve uma época que ele trabalhou, eu não sei dizer exato o tempo, e ele sofreu um acidente na Corsan, foi aterrado. Ele estava fazendo um coisa e foi aterrado e ele se aposentou por invalidez. Uma perna, ficou com problema numa perna, né? Ele ficou subterrado até o meio corpo na terra. E daí deu um problema e se aposentou por invalidez na Corsan. E isso, ele tinha que idade, mais ou menos? Eu acho que ele tinha uns 27, 28 anos. E o senhor já trabalhava nessa época? Ou... Não, não trabalhava ainda. Porque eu tinha 7, 8 anos. Então seu pai depois aí ficou em casa, então. Depois ele ficou em casa. E o senhor, como é que era para conciliar, né? O senhor começou a trabalhar muito cedo, né? O senhor conseguia conciliar isso com a escola? Como é que foi isso? Não era tão fácil, porque tinha que estudar um pouquinho de noite, fazer os temas, né? De manhã ia para a escola, de tarde eu ia para trabalhar, né? Ajudava, porque tinha que ganhar uns pila. E isso aí.
E o senhor estudou em quais colégios aqui em Bento? Estudei no Cecília Meirelles e mais no Aparecida, Colégio dos Padres aqui no centro. Ah, no Colégio Marista. Colégio Marista, é. E o senhor foi até que ano ali no Até a quinta série só. Até a quinta série. Quinta Aí depois série. não conseguiu Depois mais. teve que trabalhar o dia inteiro, né? Não consegui mais. E como que foi isso, assim, ter que parar de estudar para trabalhar? Imagino que tenha sido difícil, né, pro senhor. Não foi fácil, porque a gente vê hoje o pessoal quase não tem estudo por causa disso aí, né? Não tinha como continuar os estudos e sem trabalhar. Tinha que ajudar em casa, daí eu teve que trabalhar na época. A situação, o país era outra naquela época. Era né? outra, é. Hoje está tudo mais fácil, né? Bem diferente. Naquela época não era assim. Vereador, e aí o senhor, né, trabalhava nessa fábrica de garrafão e como que era? Foi difícil aprender o ofício para fazer? O senhor empalhava as garrafas, né? Isso? Não, eu trabalhava, abria uma forma, é porque era manual a vidraçaria. Os caras pegavam um vidro na ponta de um ferro e assopravam, a gente tinha umas formas que fechava, o cara assoprava, fazia o garrafão, tirava e largava o garrafão, né? Ele ia sempre pegando um ferro num forno, um vidro direitinho, ajuntava, assoprava, então a gente abria e fechava a forma, só isso aí. Sentado, né? Bem fácil o serviço. Mas não era um pouco perigoso, porque lidava com fogo ali? Era mais, a gente tinha que se cuidar para não se queimar. Porque era ferro líquido, né? O cara juntava um ferro na ponta do ferro, ele sabia a quantia, o cara que fazia, e assoprava na forma e saía o garrafão, né? Uma coisa até, assim, bem... Como é que você vai olhar, naquela época a gente achava fácil, né? Porque o cara se admirava, porque como é que o cara pegava a quantia certa de ferro? É que os caras tinham prática para fazer o garrafão, né? De vidro, quer dizer. Mas o senhor não sei se o senhor chegou a sofrer algum acidente com isso, algum colega na época? Sofri na época, teve um corte na mão, que me lembro até hoje, daí me levaram para Caxias, que abriu uma brecha na mão, né? Me levaram para Caxias na época. Mas não tinha carteira assinada nem nada, né? E aí o senhor começou a trabalhar com carteira assinada, então mais tarde, com que idade? 16 anos. 16 anos 16 já. anos, carteira assinada. A primeira firma foi Posto Automotor, antiga Willis, né? Aí trabalhava na lavagem de carro. Lavando carro. Isso. E o senhor ficou quanto tempo fazendo isso? Eu acho que eu fiquei, se eu não me engano, 2 anos e meio aí na Willis. Aí depois fui para outras empresas, né? E como foi na época? Eu imagino que, né, na época conseguir um trabalho de carteira assinada devia ser uma coisa, né? Não era importante, tão fácil, assim, né? Importante. E aí depois que o senhor saiu, né, dessa empresa da lavagem de carro, que o senhor foi trabalhar onde daí? Aí eu trabalhei na Vinícola Saltão, foi pouco tempo, acho 1 ano. E trabalhei mais galvanoplastia, também 1 ano e pouco, e no Farina. Depois eu entrei na companhia, na indústria Rinaldi, fábrica que tem hoje na Licor Sul. Fiquei, eu acho, 7 anos. E daí passei fiz um acordo, na época, precisava de um dinheiro, fiz um acordo. Daí o dono da Rinaldi, o engenheiro Rinaldi, que era o dono, disse assim, não, tu vai voltar com nada de novo. Daí eu me botaram trabalhar na companhia Rinaldi. Lá eu fiquei até me aposentar, até 94. A firma faliu em 94, né, a Rinaldi. Lá daí entrei até no sindicato, né. E a Rinaldi, o que ela fazia, essa empresa? A primeira hoje faz pneu de moto e câmara, né? A segunda fazia recapagem de pneu. E o senhor... Recapagem de pneu, E o senhor começou a trabalhar na fábrica e fazendo esses pneus para moto? Não, ali eu trabalhava num cilindro. Cilindro e num bambo, fazer borracha para os que faziam os pneus. Fazia a borracha, sim. sabe? Trabalhava no cilindro. E na companhia também, daí. Fui trabalhar no cilindro lá. Sim. Até na época lá, quando eu entrei no sindicato, o dono da empresa disse, mas que bom que tem um cara sindicalista, mas ele achava que era da parte do empregador, né? Eu digo, não, mas sou do trabalhador. Naquela época ninguém tinha profissão na carteira. Então, como eu não entendia nada, entrei no sindicato, daí fui para São Leopoldo, fazer um curso, o cara disse, agora tem que chegar lá, cada um tem que ter profissão na carteira, né? Mas o senhor tinha carteira assinada? Tinha carteira assinada, mas era tudo muito serviços gerais. Aí eles tinham um prazo de 90 dias para acertar as carteiras, botar profissão nas carteiras. E como era esse dia a dia na fábrica? O senhor trabalhou durante, né, mais de 20 anos, né, em chão de fábrica. Mais de 20. Como era a vida, né, na fábrica? Trabalhava o dia inteiro, ia para casa, vinha para casa, descansar um pouco, tinha que voltar, fazia muita hora extra, né, na Rinaldi. Morava até na casa da empresa, não tinha onde morar. Morava, quando logo casei, tinha uns 3 filhos lá, depois eu agreguei 4 filhos. E morava na casa da empresa, morei 15 anos na casa da empresa.
Ah, na casa, no caso, era um alojamento para dentro os da trabalhadores. É, tinha uma só, daí deram para mim morar lá. Por causa que eu trabalhava no setor onde é que precisavam cilindreiro, e eu que despachava a borracha, daí morava na casa da firma, porque daí fazia muita hora extra e ficava ali morando na casa para fazer hora extra. O senhor morava ali com a sua esposa e seus filhos? Sim, morava ali. E o senhor casou, foi nessa época que o senhor trabalhava na Rinaldi? Sim, casei nessa época de trabalhar na Rinaldi. E o senhor tem 4 filhos? 4 filhos. Estão com que idade mais ou menos hoje em dia? A guria está com 27 e o mais velho está com 41. Então, o senhor nessa época, então, trabalhava na Rinaldi, aí o senhor começou a se interessar, se envolveu, como o senhor disse, foi para São Leopoldo em 87, isso. E aí se envolveu com o sindicato. Dos trabalhadores da borracha. São Leopoldo, Que lá, São Leopoldo, quando eu entrei no sindicato, eles abrangiam Novo Hamburgo, São Leopoldo, até Passo Fundo, né? E daí foi indo, teve uma greve, fizemos 2 greves aqui em Bento, na Rinaldi, né, nas 2 Rinaldi. Foi daí, com o tempo, nós achamos que tinha que fazer a Federação da Borracha. Tinha quantos sindicatos da borracha nessa época aqui no estado? Na época, no estado, tinha só 3 sindicatos. 3. Gravataí, São Leopoldo e Santa Cruz. Santa Cruz do Sul. Daí nós... E aqui era vinculado a São Leopoldo? Aqui era vinculado a São Leopoldo. Daí o pessoal disse assim, nós temos que fazer a Federação da Borracha. Mas para fazer a Federação, nós temos que ter 5 sindicatos. Daí o pessoal disse, nós vamos desmembrar São Leopoldo, vamos fazer os sindicatos de Novo Hamburgo, fica do São Leopoldo e um na Serra. Aí foi que em 2007 nós fundamos um sindicato aqui na Serra. Aí, 97, né, vereador? 2007. É, 2007? 2007 fundamos o sindicato. Ah, foi 2007. 2007. Ah, levou 20 anos então. Levou 20 anos. Aí em 2007 fundamos o sindicato, mas aí eu fundei em Nova Prata o sindicato, porque... Agora também, conforme for, eles podem fundar um sindicato em Bento, né? Qualquer um pode fundar um sindicato. Como lá em Nova Prata era a fábrica de maior número de trabalhadores do Rio Grande do Sul, é a Vipal. Vipal. Daí eu fundei lá e ficou subsede aqui em Bento, porque eu sou presidente do sindicato de Farroupilha, Garibaldi, Bento, Verão Nova Prata. Em termos de pessoal, de povo, assim, trabalhador, o maior sindicato do Rio Grande do Sul é o meu. E o senhor já trabalhava bastante tempo, né, na indústria, mas aí o que levou o senhor a se interessar por participar do sindicato, assim, depois de tanto tempo, né, sem ter esse envolvimento? É que o pessoal veio daí falar para mim, tem que ter um sindicato, porque daí vocês vão conseguir mais coisas, conseguir mais aumento, direitos que vocês não têm, né? Na época até a Rinaldi não pagava adicional de insalubridade para o pessoal, daí nós ganhamos uma questão que todos os empregados começaram a ganhar, né? Então eu me interessei, daí no mesmo tempo que estava no sindicato, os caras me puxaram para o partido, nós temos filiado à CUT, daí continuei filiado à CUT, você tem que participar do PT, fui me envolvendo, me filiei no PT, concorri, né, para o PT. A gente encerra agora o nosso primeiro bloco e a gente volta em seguida, continuando a conversa aqui com o vereador Valdemir Marini, do PT, no programa Biografia.